Como que eu fui parar na Bolívia? Na Bolívia foi a formação. Foi. Aqui no Brasil, eu estudei ciências contábeis, eu sou contadora. Caraca, também. Eu A sou Aline é contadora. formada. Eu Além de estudei, contar só não me formei, né? histórias. Eu tenho mais Sério? anos estudando, mas nem concluí contábeis. Eu fiz ciências contábeis, terminei os 5 anos, fiz a prova do CRC, que na minha época tinha prova, não sei se agora tem. Tem ainda. Tem O ainda. exame de suficiência, né? Isso, CRC. Fiz o exame do CRC, passei de primeira. E o ano que eu terminei a faculdade, eu já era casada. Eu casei muito jovem. Acho que eu tinha 22 para 23 anos. 22 quando eu casei. E eu terminei a faculdade e o meu marido, ele trabalhava numa empresa de cosméticos. Ele era químico. E ele teve a oportunidade de ser convidado para trabalhar lá na Bolívia. E aí ele foi para ficar 3 meses e foi convidado para ficar. E aí eu fui para conhecer e a gente viu que era uma oportunidade boa na carreira dele e a gente foi para lá. Eu trabalhava num banco aqui na época. Já fiz muita coisa na vida. Eu já trabalhei em padaria. Meu pai teve padaria, açougue. Eu sempre ajudei. Eu trabalho desde que eu tenho 14 anos. Né? Então, eu já fiz muita coisa. E eu trabalhava no banco. Saí do banco para poder acompanhar meu marido na Bolívia. E foi assim que eu fui para lá. E o meu marido ia trabalhar. Eu ficava sozinha o dia todo. Eu não sabia falar. Eu estava num país que eu não conhecia ninguém. Sim. Ele comprou um carro para mim, eu tinha um carro, mas para ir aonde? Eu não conhecia a cidade. Ninguém, não sabia se comunicar direito. 20 anos atrás não tinha internet, a facilidade que a gente tem hoje, né? Sim. Eu lembro que eu tinha um mapa, e eu sou péssima com o mapa, porque o mapa era desse tamanho. Eu ia virando o mapa assim, conforme vire à direita, eu virava o mapa à direita. O meu senso de localização é péssimo. E aí eu ia virando o mapa e assim que eu fui aprendendo a conhecer a cidade, né? Santa Cruz é uma cidade muito linda, que eu tenho muito amor e carinho. Eu tive o meu filho que nasceu lá, eu vivi lá, acredito que foram 16 anos. Foram 16 anos de muita alegria. As pessoas, o povo boliviano é um povo muito acolhedor. Eles são muito alegres, de muita festa. Eu tenho muitas amigas na Bolívia até agora. Toda vez que elas vêm ao Brasil, elas me avisam para eu ir visitar, para a gente se encontrar. Então, é uma história de amor, realmente, que eu tenho com esse país. Porque eles me deram muita coisa. Né? Eles me deram a oportunidade de estudar medicina, eles me deram a oportunidade de ter uma vida confortável financeiramente, de ter o meu filho. Eu fui muito feliz naquele país. É um país que eu guardo assim no meu coração e que todo mundo fala, mas Bolívia é maravilhoso morar lá. Eu tenho... As pessoas que estão lá não querem voltar, não. Todo mundo pergunta, mas por que você voltou, né? E a medicina entra justamente nesse momento em que o meu marido saía para trabalhar e eu ficava sozinha em casa. E aí eu saía para dar uma volta, para passear, mas não conhecia ninguém. E aí eu construí uma faculdade bem pertinho da minha casa. Passando um dia, eu falei, vou parar. Em algum momento da vida, quando eu era adolescente, eu tive vontade de fazer odontologia. E aí eu parei ali para fazer minha matrícula na odontologia. E encontrei um rapaz que na época ele era famoso. Ele fazia muito trabalho como modelo na Bolívia, ele era estudante de medicina, e ele fazia uns trabalhos de modelo para poder ganhar um dinheiro. Sim. E ele era muito bonito, a cara do Reinaldo Gianecchini, ele era muito famoso, né? Sim. E ele fazia propaganda de óculos, de roupa e tudo lá na cidade. E ele a faculdade pagou ele para fazer propaganda da medicina, porque era uma faculdade nova e tal. E aí eu cheguei e fui conversar com ele, né? Brasileiro e tal, a gente começou a conversar, e ele mudou a minha cabeça, porque eu fui para fazer a matrícula para odonto. E aí ele falou, não vou deixar você fazer odontologia, você vai fazer medicina. Eu olhei pra ele e falei, como assim eu vou fazer medicina? Caraca. Não, você vai fazer medicina, porque a pior parte da medicina é anatomia, de cabeça e pescoço, que você só vai ter 6 meses. Na odontologia, você vai ter 1 ano de cabeça e pescoço, vai ser muito difícil. Quando você se formar na odontologia, você vai precisar montar seu consultório e muito investimento. Na medicina, não, você faz a prova de revalidação. Pode ser que demore um tempinho? Pode, mas você tem o CRM, no outro dia você tem emprego. Você não precisa de uma estrutura para trabalhar, né? Sim. E tem mais. A faculdade me deu um bônus e eu vou te dar um presente. Eu fiquei olhando, falei, como assim um presente? Aí ele falou, a faculdade me deu um número de pessoas para eu presentear. O presente é o seguinte, você vai pagar $100 de mensalidade e não vai ter reajuste os 5 anos de faculdade. Caraca! Ele falou, eu garanto que você passeando por aí, indo num cinema, indo comer, você gasta mais do que $100. Então, o que eu te proponho? Faz a sua matrícula e começa a faculdade. O máximo que vai acontecer é você não gostar. Tranca a matrícula e acabou o problema. Segue a vida.
E aqui estou eu, médica, Caraca, que conversando com legal. você. Caramba, Por causa assim, desse moço, que chama Ário Freire, que mora no Acre, e que nem deve saber. mora Nem no Brasil. mora no Brasil agora, é médico, se formou, e nem sabe que eu existo. E foi ele que transformou minha vida. Caraca, que legal. Ele que Quem mudou. sabe, talvez ele possa ver Quem aí pela sabe, internet. né? Olha só Quem que coisa sabe? legal. Muito bacana. E para estudar lá fora, essa época com o estudo você já falava, já se comunicava bem? Eu já falava, porque antes disso, eu arrumei uns empregos lá. Arrumaram um serviço para mim. Me arrumaram um trabalho numa empresa de auditoria que prestava serviço para Price Auditoria. Era uma empresa boa. E é ali que eu aprendi a falar. Price é uma das Big Four, né? Uma isso. gigante. E aí eu trabalhava com o pessoal ali, e ali eu aprendi a falar o espanhol. E aprendi a narrar serrano, né? Sim, não, mas na prática é o modo mais Foi assim que eu efetivo. aprendi. E na faculdade, teve muita coisa que eu aprendi que na hora que eu ia estudar, eu anotava o que o professor falava, né? Então eu ficava ali atenta para não perder nada, eu ia anotando. E aí eu descobri como que fala vírgula no espanhol do pior jeito que existe. A professora fazendo um ditado lá, né? Então vamos dizer, né? O corpo humano é formado por cabeça, coma, tronco, coma, membros, e eu ia escrever. Na hora que eu fui ler, aí que eu percebi que coma era vírgula. E tinha um monte Então, de palavra. Ficava sem sentido o meu texto, Sim. né? Eu aprendi, por exemplo, o dia que tinha prova, o professor não falava amanhã vai ter prova, ele falava amanhã tem repasso. Eu falei, nossa, que legal esse professor, né? Ele vai ensinou repetir a tudo amanhã. matéria Então... hoje, amanhã vai repetir. Joia, eu via meus amigos todos estudando e eu de boa. Ele vai passar de novo amanhã, depois eu estudo. Até que chegava no outro dia, eu tirava 0, porque Na hora eu não do sabia repasse. lá. Não sabia na hora do repasso. Mas você não falou que tinha prova. Mas eu falei que era repasso. Eu falei, então, repasso. Depois do terceiro dia que eu tirei 0, aí eu falei, mas repasso é repassar. Ela falou, não, repasso é prova, né? É exame, avaliação. Ela falou de outras maneiras. Aí eu aprendi da pior maneira possível, tirando 0. Na prática, nunca mais esquece, né, esse aprendizado aí. Nunca mais. É assim, e todo brasileiro que vai pra lá, que não tem contato com o idioma, sofre no início, né? Sim. E são muitos termos técnicos, é muita palavra que a gente não tá habituado, né? Imagina. E a gente acha que o espanhol é um português mal falado, mas não é, né? Não, tem é diferente. muitas palavras ali que são bem próprias do idioma. A gente vai aprendendo na pancada. Caraca. E na formação, você sabe dizer qual é a diferença entre fazer a formação no Brasil ou na Bolívia, no sentido da graduação, no sentido técnico, tem diferença? A grade curricular, as matérias, tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, aqui no Brasil eles têm, eu não sei bem se é epidemiologia, alguma coisa que eles veem muita parte do SUS, como são as leis do SUS, como as coisas funcionam, né? Então, quando eu vim prestar a prova de revalidação, a primeira vez eu não passei por causa dessa prova do SUS, porque eu não conhecia, não sabia, né? Sim. Então, tem muita particularidade. E algumas coisas mudam um pouco, carga horária, como em qualquer faculdade, né? Você estuda numa faculdade em São Paulo, é diferente da carga horária de uma faculdade no Ceará, por exemplo, né? Tem muita diferença. Mas é o que eu falo, quem faz a faculdade é o aluno. Não importa onde você estuda, se você tem amor por aquilo que você está fazendo, se você gosta, se você tem dedicação, você vai para frente. Eu estudava, em média, de 12 a 14 horas por dia. Caraca. Eu tinha mais ou menos umas 6 horas, de 6 a 8 horas de aula na faculdade por dia, e o restante do horário era estudando em casa ou na biblioteca. Então, eu estudava muito. Primeiro, por que eu estudava muito? Porque eu tinha dificuldade, né? E o idioma. Juntava. Exato. Então, junta a dificuldade da própria matéria junto com o idioma, era um agravante. Então, eu tinha aquela necessidade de estudar muito. As pessoas falam, né? Que eu sempre tirei nota boa. E aí eu tive um bônus, que eu tive bolsa. Eu não paguei 3 anos de faculdade, eu tive bolsa. Porque eu tirava notas boas. E aí, eu entrei com pedido de bolsa e a faculdade aprovou. Caramba, e aí, eu tive bolsa legal. por 3 anos. Então... eu só tenho que agradecer esse país. Incrível, né? Demais, incrível demais. E você comentou dos brasileiros, tinha muito brasileiro estudando lá? Tanto brasileiro lá. Eu conheço uma menina que é do Pará, se eu não me engano. Conheci ela online de muitos anos atrás. Ela fez medicina na Bolívia, porque era mais perto da... Era mais fácil ela ir para Bolívia, parece, na época, do que vir para São Paulo em distância, sabe? Era bem interessante. Tem muito brasileiro lá. Tem, atualmente,
tem tanto brasileiro, e a maioria dos professores de lá, eles estudaram no Brasil. O professor de cardiologia, de endocrinologia, eles estudaram aqui em São Paulo, a maioria deles, né? Porque na época deles, eu não sei se ainda existe um convênio com o Brasil, que eles tinham uma facilidade para fazer residência aqui no Brasil. Não sei se ainda existe, tá? Sim. Mas todos os meus professores estudaram aqui. Então, eles gostam muito de falar português. E tinha aulas que era quase 100% de brasileiros e eles davam aula em português algumas vezes, de tanto brasileiro que tem. Então era bastante. Tem muito brasileiro também na Argentina. Na Argentina tem muito brasileiro. Também para estudar, né? Para estudar, porque o preço é conveniente, né? E aqui no Brasil, vestibular é muito difícil, o preço da mensalidade. Tem muita gente que tem o sonho de estudar medicina e não tem a possibilidade, né? Caraca, isso é interessante. Meu cunhado, né? Um dia estávamos conversando com o Arthur, ele é enfermeiro. E aí ele comentou um dia que se ele tivesse a oportunidade, ele passou pela cabeça, por uma questão financeira, de fazer medicina na Bolívia e tal. Ele começou a comentar de valores, ele não chegou a fazer, né? Foi só um bate-papo mesmo. Mas falando dessa facilidade da parte financeira mesmo. Se você for dar uma dica para quem é do Brasil aqui, sei lá, um jovem aí que pretende fazer medicina. Que pretende fazer medicina. E está descobrindo agora que dá para fazer isso na Bolívia, por exemplo, também. Dá para fazer. Onde, como procurar, como fazer? Sabe dizer? Tem muito, no Instagram deve ter, na minha época era Facebook e era o Orkut, né? Sou do tempo do Orkut. Nós somos. Tinha comunidades, né, de brasileiros fora do país e tudo. O que eu sei que atualmente as pessoas estão indo muito para a Argentina. E o porquê? Na Bolívia, a documentação, quando você termina a faculdade, ela é um pouco embolada para sair, ele demora um tempo. A minha documentação demorou 1 ano. Então, é 1 ano que você perde sem poder fazer provas no Brasil de revalidação. Então, você perde um pouquinho. Então, você perde um tempo maior. Quem tem esse sonho tem que pôr na cabeça que é um planejamento de pelo menos aí 10 anos. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Porque você tem que ter o tempo da revalidação. Revalidar o diploma no Brasil não é fácil. É uma prova muito difícil. Né? Então, não é assim, eu vou lá e vou fazer, né? Não é. Estou com a vida ganha. Estou com a vida ganha. A gente tem 2 meios de revalidar o diploma. Fazendo a prova ou complementando matérias numa faculdade aqui do Brasil. Só que para você complementar as matérias também não é tão simples, porque você tem que fazer a prova numa faculdade e aí eles analisam toda a sua grade curricular e eles vão falar, olha, suas matérias não dão e tal, você vai ter que fazer a complementação. Você vai fazer, não é tanto, mas assim, é 1 ano que você faz pagando a mensalidade do Brasil. Que é isso que eu ia falar, 8 que mil, é muito 10 caro, mil, né? dependendo da faculdade que você vai. Né? Então, é uma coisa que tem que ser muito planejada. Né? Você tem que ter alguém que te banque esse tempo todo que você vai ficar lá. Eu tenho muitos amigos da enfermagem que acabaram se planejando, depois que me conheceram, tinham esse sonho. Descobriram o caminho. E aí, eles foram se planejando, guardando dinheiro e fazendo contas para poder se manter lá 5 anos, 6 anos, né? Uma reserva financeira para poder realizar esse sonho. Então, super vale a pena para quem tem o sonho, né? Que legal, fica a dica, com certeza. Fica a dica. Agora é a hora que a gente precisa de você. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações.